agradecendo pela presença aqui e trazer um advogado da área penal, que infelizmente, é o caso que a gente vai debater a partir de agora, conversar e entender, né, e aprender, por que não? Claro, sempre, doutor Cavalcante, que é advogado criminalista, né, está na esfera penal aí. E me corrija, doutor, violência doméstica, é isso que o senhor tem especialização, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. A gente atua na área penal com foco em violência doméstica, defendendo, em algumas situações, o acusado, em outras situações, favorecendo a defesa das mulheres, mas o foco é a violência doméstica. Pois é, doutor, só para dar uma clareada, né? Vai que tem visitantes aqui que não entendam, a gente está com uma ideia aí, um processo, né, de contratação do Wesley. Ele já se apresentou lá no centro de treinamento, Pedro Maranhão deu informação, inclusive em primeira mão, que ele estava fazendo exames médicos, etc, etc, etc. O problema é que o esporte está comprando uma ideia e que parte da torcida não está gostando. O Wesley tem um processo na justiça, lá pelas bandas do Ceará, que à época, hoje a esposa dele, né, não sei se está casado, se é comunhão, enfim, vive, né, com ela sem o papel, né? Enfim. Mas ele é acusado de violentá-la e de estuprá-la. Quando a gente fala de estupro, eu queria que o senhor também esclarecesse, não para o caso de Wesley, eu estou citando aqui porque é o motivo, mas numa esfera geral, doutor Cavalcante. A questão do estupro, da violência, como é que fica isso? Porque o estupro, se ele for, se a polícia tiver uma busca, né, em algumas horas depois, ele vai preso, né, por causa dessa violência. Por que ele não está preso? Uma pergunta minha aqui agora para o torcedor que deve estar perguntando, foi estupro, não é uma ação do Estado? Explica essa dinâmica, como é que funciona, doutor? O flagrante, né? Pois não, vamos lá, vamos tentar. Primeiro abordar a questão da violência doméstica, que são situações que ocorrem no âmbito familiar ou de proximidade por alguma espécie de vínculo afetivo entre agressor e vítima. No caso que a gente está discutindo aqui, a gente não pode entrar especificamente no caso, porque a gente não teve acesso ao processo, Isso. aos depoimentos. Isso é importante a gente deixar claro para as pessoas que estão na audiência de que é muito arriscado a gente fazer um comentário ou tirar conclusões apenas pela imprensa. Mas, enfim, Sim. a violência doméstica, ela ocorre quando há vínculo entre agressor e vítima, como eu relatei anteriormente. Quando se alcança outras situações que superam meros dissabores do casal ou das partes envolvidas, aí decorre de problemas maiores. Você está falando de estupro. Estupro já é um crime que demanda uma repulsa maior da sociedade, que decorre uma apuração mais detalhada, que realmente essas acusações demandam uma repulsa maior de quem está do outro lado e não sabe das circunstâncias. Também é importante dizer que, em muitos casos, é um reflexo de um relacionamento que vem abusivo de muito tempo. E que aquilo, às vezes, no caso de um jogador de futebol, por exemplo, a vida corrida dele, e o estresse que ele sofre, então aquilo vai decorrer, vai demandar um problema muito maior do que casa. E a mulher, ela pode ser influenciada por diversas outras coisas, pessoas, situações, circunstâncias, e acabar denunciando ele naquele momento de euforia. Ao caso que eu estou acompanhando de forma distante, já houve até retratação do casal, já houve um consenso, já houve apuração, e que não foi bem daquele jeito. Eu não posso detalhar muito, mas não foi bem daquele jeito. Então, de uma forma geral... Vamos lá. Só para tirar essa dúvida, porque eu não queria deixar passar que o senhor colocou aí. Mesmo havendo uma retratação, é esposa, tem filho, casado, estão felizes hoje, supondo, a acusação é de estupro, tortura e agressão.
tortura, estupro, sai da esfera, no caso dela, né, de reclamação, dela lá retirar essa queixa e passa para o Estado, uma ação pública, né? Então, como é que fica isso? A justiça vai interpretar como? Poxa vida, houve essa denúncia e agora a vítima está vivendo com ele. Existe o perdão judicial nesse sentido, doutor? Ou não? Por ser estupro, tortura, segue o baile, mesmo casado, ele vai ter que responder por isso. Porque, só para o senhor ter ideia, estamos tirando inclusive essa informação do Globoesporte.com, está dizendo aqui: a assessoria do Tribunal de Justiça do Ceará explicou que o caso está no juizado da mulher e parou em um recurso acionado pela defesa de Wesley em segunda instância, agora no TJ do Ceará, instância superior no caso, né? O caso volta ao juízo após o julgamento do recurso. O órgão ainda não tem detalhes sobre previsão da data para julgamento. Continua esse julgamento ou por ser esposa, perdoado, vive com ele, já teve filho, etc, etc. Isso aí muda o caminho desse processo do Wesley? Não, nesse caso concreto, provavelmente não muda, não. Eu repito que é muito arriscado a gente falar do caso concreto. Porque a gente não teve acesso. Mas da forma legal, na forma que nós estamos hoje conduzindo o processo, saiu da esfera do mero desentendimento do casal e partiu para o interesse do Estado em evitar que esse crime se perpetue, se repita e haja uma reiteração. Então, o objetivo do Estado é a paz social. Então, se o Estado não toma para si a responsabilidade de evitar uma nova ocorrência, isso aí se torna de forma incontrolável. O objetivo da ação pública incondicionada é fazer com que o Estado assuma o controle e promova a paz social. Esse é que é o objetivo principal da justiça de um modo geral. Repito, neste caso em específico, a gente tem informações de que já houve retratação, mas que por ter um âmbito maior, que a gente está falando de estupro, a gente está falando de tortura, então o Estado assume, o Estado apura e o Estado vai julgar se houve isso aí que está sendo acusado ou não. O mais importante é que a gente tem que saber separar a situação e as circunstâncias do fato. Nem sempre foi daquele jeito que foi contado. E eu estou dizendo, nem sempre, eu não estou fazendo um juízo de valor em relação ao caso concreto. Mas, no caso de um jogador de futebol, ele tem muitas coisas envolvidas e os ânimos muitas vezes são muito exaltados, cobrança por resultado, e isso reflete na família. E se houve violência, será apurado, e a gente já tem informações de que a esposa dele já se retratou, disse que não foi daquele jeito, foi o calor da emoção, mas a gente precisa esperar que os fatos sejam apurados e que seja... E eu arrisco dizer aqui, falar daquilo que me compete. Vamos acreditar no profissional. Vamos esperar que a justiça seja feita, porque no momento em que nós estamos, é muito arriscado julgá-lo apenas por essas informações, porque essas informações são superficiais, é de imprensa. A informação do processo é que ele já teve uma situação de reconciliação e aquela demanda voltada à violência doméstica já foi esclarecida, pelo menos no âmbito familiar. O que pode pegar para o lado dele, doutor, possivelmente seja a perícia, né? ML, se ela fez tudo isso aí, porque vai, inclusive, pelo que eu entendo, contrapor o que ela está dizendo, né? Que, por exemplo, fez a perícia no IML, tá, marca de esganadura, que, segundo as matérias da época, teve esganadura, se houve tapas, enfim, murros ou coisa que o valha, também, se ela fez a perícia. Fora isso, é um caso difícil de se provar, né? Porque é uma posição dele contra o depoimento dela, né, doutor? Alessandro e demais presentes e ouvintes, violência doméstica hoje tem uma característica, uma peculiaridade em relação a outras circunstâncias, que é o valor, o peso, a relevância do depoimento da vítima. A vítima, ela depõe, ela traz o seu depoimento, ganha especial relevância, justiça, é promover a paz social. Então, com o depoimento da vítima, a vítima traz seu depoimento, traz seu relato, e automaticamente, instantaneamente, o Estado tem por obrigação apurar aquele fato. Então, neste caso,
vamos ter perícia, vamos ter ouvido de testemunhas, vamos ter uma ouvida especializada com psicólogos para saber até que ponto aquele depoimento atingiu aquele grau de periculosidade, ou de agressividade, ou de agressão, ou se foi realmente daquele jeito, se não foi no calor da emoção, se não foi, de que forma que foi aquela circunstância. Então, atualmente, a lei Maria da Penha, ela protege a mulher de situações de violência, transferindo para o Estado a obrigatoriedade da apuração. Se a perícia vai concluir, vai ser conclusiva. Se há um laudo psicológico ou psicossocial, ali também vai conseguir se chegar à apuração correta. A mensagem que eu queria deixar principal hoje aqui é que as pessoas precisam evitar que seus conflitos familiares decorram em violência. Hoje nós temos um profissional que tem suas peculiaridades e seu talento exposto e que, por uma questão de violência doméstica, hoje vê numa situação que pode complicar uma contratação ou até seu desempenho dentro de campo. Então, a mensagem principal que nós devemos deixar para o torcedor e para demais pessoas que estão alcançando é que precisamos alcançar a maturidade de resolver nossos problemas familiares sem decorrer em violência. O profissional de futebol, hoje em dia, ele se envolve com diversos outros temas e esse daí é mais um que compromete o desempenho dele dentro do campo. Então, para concluir a minha participação, eu digo, sem medo de errar, a justiça será feita com base nas apurações dos fatos alegados e nas apurações técnicas, por perícia, por depoimento de testemunhas, por análise psicossocial e psicológica e de outros elementos que possam corroborar com aquilo que foi alegado pela vítima e automaticamente também sendo defendido pelo agressor, pelo acusado. E aí se chega ao deslinde da ação, mas é importante dizer que o Estado é quem assume essa responsabilidade. Então, você que tem uma situação de violência doméstica, ou que tem esse hábito de praticar algum tipo de agressão, pense bem, porque isso vai acabar, mais cedo ou mais tarde, decorrendo num prejuízo, num problema maior para você no futuro. E hoje, acho que precisamos concentrar nosso foco em trazer ao nosso jogador a melhor condição de preparação para desempenho dentro de campo, porque esse problema aí ainda vai ser apurado pelo Estado, ele conseguirá superar isso daí, a justiça chegará ao deslinde e chegará ao consenso da justiça comum para alcançarmos a paz social. Doutor, rapidinho, só para finalizar, tem prazo uma questão dessa, jurídica, de violência doméstica? Assim, 1 ano, leva 2 anos, Alessandro? 6 meses não é, né? Que já faz mais tempo. Mas leva quanto tempo uma questão dessa para ser resolvida na justiça? Em média? Muito difícil estimar isso. Vou lhe explicar por quê. Tá. A gente tem as fases processuais. A gente tem as primeiras fases, que são as medidas de proteção à mulher, as medidas de evitar que a violência se perpetue, ocorra, se reitere, seja reiterada. Então, essa é a primeira fase. Depois vem a fase processual, depois vem a fase probatória, aí tem perícia, aí tem defesa, tem recurso. Ao que eu sei, ao que chega ao meu conhecimento, esse processo de UF já está em recurso em segunda instância. Nós temos as instâncias superiores. Então, é muito difícil, vai demandar um esforço maior da equipe de defesa e isso, à medida que vai transpassando e, consequentemente, demorando um pouco mais no processo de violência doméstica. Hoje em dia, eu posso dizer que, na parte criminal, é um dos processos que mais tem durado, vou usar essa expressão para complementar o que você está falando, que tem mais demorado no deslinde, porque demanda uma dilação probatória muito mais rigorosa. Ok, doutor Cavalcante, muito obrigado pela presença, pela ajuda aqui nos esclarecimentos aí. O torcedor acho que deu para entender claramente, né, como esse processo vai caminhar, como né, esse aspecto jurídico. Até a próxima, né? Se Deus quiser. Forte abraço. Obrigado e mais uma vez eu deixo a mensagem.
A questão do Wesley é uma questão delicada que precisamos esperar o deslinde. E minha mensagem maior é que foquemos na questão do profissional e que a gente também, como sociedade, possa combater a questão de violência doméstica, tratando melhor nossas questões pessoais, nossos entendimentos e vivendo melhor nesse mundo que nós estamos atualmente. Um abraço, querido. Até a próxima. Muito obrigado. Pois é, foi o doutor Cavalcante, especialista em advocacia, né, de violência doméstica. Falou um pouquinho aqui desse lado do direito, né, o que deu para a gente falar, sem entrar literalmente no processo, porque a gente não tem tanta informação. Pedro Maranhão, é um despreparo geral de uma sociedade, né? Esse questionamento, essa coisa da violência. O jogador de futebol em si melhorou muito, né? A questão da educação, a questão do acesso desse jogador. Mas é uma coisa, não estou justificando, pelo amor de Deus, mas é uma coisa muito rápida na vida de um cara, assim, né? Eu acho que o poder, o sucesso, as luzes, a esposa também não está tão preparada, casa muitas vezes cedo. Qual a tua visão, né, específica desse caso do Wesley aí, ou se não quiser entrar diretamente nesse aspecto que eu estou colocando, porque é um despreparo. A violência é um despreparo, é a falta de alguma coisa ou de várias coisas em um dos lados ou nos dois lados, né, Pedro? Então, Alessandro, a gente vive, né, numa sociedade, assim, historicamente, né, muito machista, entendeu? Então, no passado, na época dos avós da gente, dos tataravós, entendeu? Assim, por mais que não seja algo legal, era comum esse tipo de coisa, entendeu? Aconteceu, os tempos foram passando e cada vez mais as pessoas, creio eu, foram evoluindo, né? Mas ainda acontece bastante esse tipo de situação. Não é só porque é o Wesley jogador de futebol, isso acontece com João advogado, Rafael Verdade. médico, José eletricista, entendeu? Infelizmente, acontece muito, né? Não é só É, jogador. Até vou me, né? Perdão aí se entendeu? eu fui para essa órbita. Entendeu? Então, infelizmente ainda acontece bastante. Infelizmente ainda acontece bastante. Mas assim, é como o advogado disse, né? Eu não sou juiz, eu não tenho conhecimento jurídico quase que nenhum. Então, assim, a gente vive num mundo hoje, entendeu? Sem querer falar exatamente do caso A, B, C ou D, de que você de fato tem que esperar pela decisão judicial, né? A gente teve um caso recente aí do Neymar, que eu acho que todo mundo sabe, em relação à Nájila, que ela viajou para a França, botou uma câmera, né, no quarto, entendeu? E quando foi lá ficar com o Neymar e tal, ela começou a agredi-lo, entendeu? Ela, a própria imagem que ela fez comprovou tudo que o Neymar relatava, que ela acusava ele, entendeu? De estupro e etc, de agressão, não sei o que, não sei o que. Foi uma repercussão mundial, o Neymar voltou para o Brasil, não sei o que, e no final das contas se comprovou. Tô falando do caso de Neymar, tô Neymar, defendendo o Wesley, não tô falando nada, entendeu? Em relação ao Neymar, que no final das contas ele não tinha cometido aquelas situações. Entendeu? Isso não quer dizer que o Wesley não cometeu ou que o Wesley cometeu. Entendeu? O que eu sei de informação é, independente do que eu acho da contratação ou não, que aí é outro outra hemisfério da situação. sarrafo. Pelo que eu sei, desde aquela primeira passagem, inclusive eu acho que a gente aqui foi um dos primeiros a trazer essas informações. Ele é casado ou mora com essa mulher, entendeu? Até hoje, ele tem filhos com ela. O Wesley deixou as redes sociais por conta disso, entendeu? Porque essa questão dele não é de hoje, é da época do Ceará, tinha protesto lá. Se você botar no Google, entendeu? Wesley, agressão, essas coisas, tem faixa do Ceará, torcedores do Ceará pedindo para ele não jogar, pedindo a saída dele. Ele jogou no Juventude também, então teve protestos também em relação a isso. Então, assim, é um caso muito delicado. É um caso muito delicado. Ah, o esporte deveria trazer ou não. Ah, o cara bateu ou não. Ah, eu acho que vai ajudar ou não. São outros 500. Todos esses poréns aí. Entendeu? O que a gente sabe é que eu nem sabia. Entendeu? O Globo Esporte trouxe essa informação ontem. Que o julgamento ainda está rolando. Entendeu? Eu nem sabia que o julgamento estava Nem rolando. eu, Porque nem pelas eu, nem eu. informações que a gente tinha de que eles estão casados, de que têm filho, de que estão vivendo hoje felizes, né?
eu até já ouvi de algumas pessoas assim em relação a se a mulher perdoou, entendeu? E tá casada com ele, porque a gente tem que ser contra. Entendeu? Mas aí é que tá. Eu acho que vai além da situação, entendeu? Como vocês mesmos estavam tratando aí, né? Estupro, tortura, entendeu? Agressão não é uma coisa, isso aconteceu na minha casa, então a gente fecha aqui a porta e tudo certo. É uma coisa de âmbito nacional, Estado. né? Uma coisa que Estado. tem brigas e mobilizações e ações em relação a isso. O próprio O clube. Estado, o Estado assume a responsabilidade disso É, aí. Sai da órbita da confusão dos dois lados. o, Tortura, homicídio, né? Enfim, não teria como. Ah, não, matou, mas fica por aqui. Só e, um e exemplo o bem. próprio clube, Alessandro, O vinha estupro. fazendo campanhas, né? Em relação à violência contra a mulher e etc. e tal, blá, blá, blá. Tudo bem. Assim, o questionamento, inclusive o Rodrigo Guedes, né, que é o VP jurídico do esporte, fala nessa matéria da Globo, entendeu? Que não teve julgamento e etc, etc, etc. Mas assim, até que ponto, entendeu? Vale a pena você se indispor com a torcida por um jogador? Talvez o Wesley venha e ajude muito. Talvez o Wesley venha e não ajude. Ou faça um gol, dê uma assistência. Entendeu? Então, assim, até que ponto vale essa indisposição com o torcedor? Entendeu? Saiu até uma pesquisa feita pelo Cássio Zirpoli. Eu acho que ele só traduziu isso pro blog dele, né? De que a grande maioria da torcida do esporte hoje é representada por mulheres. É Uma parte, né? 52-48. É Entendeu? uma das maiores É, torcidas que tem a representação femininas. feminina, né? Então, Sim. assim, você vai de encontro, entendeu? Com a grande parte da sua torcida. Ah, mas mulher não vai para jogo, isso, aquilo, não sei o quê. Mas, de qualquer forma, entendeu? Tem gente que tem essas opiniões, né? Mas é uma grande parte da sua torcida que você está indo de encontro. E aí eu volto para a primeira especulação. Foi em março, ou foi abril, foi por aí. Na época surgiu esse assunto. E tem até alguns prints, entendeu? Rolando no Twitter de pessoas que falaram com o Yuri Romão à época. Acho que torcedores no DM, né, no Instagram, eu acho, que mandaram pro Yuri, né? Yuri, não contrate, não sei o quê. E ele disse: não vai acontecer, não. Isso é só alguém querendo tumultuar o ambiente do clube, entendeu? E também tem a Roberta Negrini, né? Que é VP de diversidade, que trabalha lá com o Gabriel na pasta de diversidade. E ela respondendo algumas pessoas também, dizendo que podem confirmar, podem garantir, ele não vem, ele não vai ser jogador do esporte. Isso na primeira especulação. Entendeu? Nessa nova oportunidade, pelo menos até agora, e o Wesley já chegou, já foi pro CT, já fez exame, entendeu? E até agora, entendeu? A única pessoa que falou foi o Rodrigo Guedes. Eu acho, entendeu? Que o clube tá muito calado. Se vai bancar o cara, chega e fala. Se estão preparando alguma coisa, não sei, estou falando hipoteticamente. Vão pegar a mulher dele junto com ele para dar uma declaração, vai fazer um vídeo e a gente vai estar junto. Eu não sei. Se for, aí a turma vê como vai fazer, como não vai fazer, se vai ajudar, se não vai ajudar. Mas eu tô achando o clube muito calado. Todo mundo está procurando presidente, diretoria, para saber, ter alguma palavra, ter alguma Tudo calado. Tá situação tudo sobre isso. mudo. Está todo mundo calado. E assim, Alessandro, Eu, eu vi de algumas pessoas, entendeu? Até porque eu tô sabendo dessa questão do Wesley já tem um tempo. Já tem um tempo. E eu não tive a autorização, entendeu? Para informar. Por quê? Eu tenho que respeitar, né, as fontes, óbvio, entendeu? Mas assim, o clube, de uma forma geral, tinha essa questão aí. Tanto que eu me pergunto se de fato foi o Lixa que indicou ou não. Porque já é a segunda vez que o cara é especulado aqui. Se foi, beleza. Se não foi, que o clube tinha, entendeu? Essa intenção que a gente tá vendo aí de tentar fazer uma coisa meio que por debaixo dos panos, entendeu? Como vazou, estão fazendo por debaixo dos panos, entendeu? Porque ninguém fala, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tira foto, o cara vai, ninguém diz nada, entendeu? Mas é um debaixo dos panos que todo mundo sabe que está acontecendo. A ideia era um debaixo dos panos sem ninguém saber. Pelo menos foi o que eu fiquei a sabendo assim gente, por alto, né? Justamente.
Quando o Yuri foi na Rádio Clube e falou que o Sport estava encaminhado com alguém, na minha cabeça, entendeu? Eu sabia, isso vai vazar. Não deu 1 hora, 2, o Vinícius Calado postou. Entendeu? Não deu pouco tempo depois. Então, assim, é uma coisa muito delicada. É uma situação muito delicada e reforço a pergunta. Se vai ajudar, se não vai, se agrediu, se não agrediu, se é bom, se não é, se é bonito, se é feio. Vale estar em disposição com a torcida? Entendeu? Até que ponto vale? É esse o meu questionamento. O lado jurídico, antes de eu dar a sua opinião, o lado jurídico, alguns podem estar dizendo, mas o doutor Cavalcante está relativizando a violência. Não, ele não relativizou, ele está olhando para o lado jurídico. De que, e realmente eu concordo com ele, que eu não posso pensar diferente, é que a gente tem, principalmente quem não teve acesso aos autos, e mesmo com acesso aos autos, né? Se ela não fez a perícia, ML, essa coisa toda, é muito complicado. Você pode acusar qualquer pessoa de alguma coisa, mas depois, como foi o caso do Neymar, você tem que provar, né? E a própria prova da menina lá, da galeguinha lá, deu para trás, né? Depois contra ela mesma. Tem esse lado jurídico de que, enquanto você não tem o fim do processo e você é condenado, você ainda não é, né, aquilo ali enquadrado no que você está sendo acusado. Tem um lado jurídico. Tem um lado do marketing, que o esporte perde, que o esporte ganha. Aí entra o lado que o Pedro está colocando aqui, de que vale a pena a indisposição com grande parte da torcida, com as mulheres, com a sociedade, porque uma coisa vai puxando a outra, tá? No que diz respeito às marcas, né? Se as marcas vão apoiar, se vem, alguém pode sair, alguém pode deixar de entrar, mas uma coisa é certa, eu não sabia do estupro, da acusação de estupro, que é muito grave, é tão grave que sai da órbita eu e você, né? E vai para a órbita do eu, você e o Estado é que vai, né, decidir realmente, vai ver, mas tudo depende das provas. É bom a gente ter aquela história com calma, né, com muita serenidade, com muita atenção e não abrir a boca nem para acusar nem para defender com tanta porque a história está aí e o direito penal, mais do que ninguém, prova isso tudinho. Por outro lado, só para não entendam como eu esteja defendendo ele, eu só estou trazendo informações que de repente tem pessoas que não saibam. A pena mais grave no Brasil que você pode cumprir é de 30 anos, entre elas o homicídio, né? Dependendo da gravidade, como foi, né? As qualificantes, aquela coisa toda. E não existe nenhuma pena perpétua, isso do lado jurídico. O que quer dizer isso? Uma pena de que, por exemplo, matei alguém e vou passar o resto da minha vida na cadeia. Não tem isso aqui. Nos Estados Unidos tem, em alguns países tem, aqui não tem. Pena de morte, né? Isso aqui tem, até tem o caso lá, mas não é esse caso aqui que é civis. Não vou entrar nisso também, não. Então, tem um lado das pessoas que defendem a segunda chance. Inclusive, eu estou lendo a chat aqui, por isso que eu estou falando e me lembrei. A segunda chance de um ser humano, né? Você vai chamar ele para trabalhar na sua empresa ou não, você vai conviver ou não, são outros 500. Mas o processo de ressocialização dentro de uma cadeia, dentro de um, sei lá, né, dentro do contexto aí, é para que a pessoa saia melhor. Não é verdade, isso aqui aí é um problema de criminologia, de sociologia, de antropologia, aí não vai nem nessa esfera aqui. Mas existe isso da segunda chance, ressocialização, que também não é o caso dele ainda, que ele nem ele está sendo só aspas, acusado. Ele não foi ainda colocado como o autor realmente, né, provado isso aí. Mas, enfim, Pedro, você ia falar para passar a bola para o Wilton? Porque o Rafael Bolcaerte falou: Neymar não é referência, pelo amor de Deus. Olhem os feminicídios no país, quantos são casados. Eu não trouxe o caso do Neymar para diminuir o do Wesley, não, entendeu? Eu só trouxe o caso de Neymar para a gente ter a noção de que eu prefiro esperar o julgamento da situação. Entendi também. Entendeu? Eu não estou dizendo que está certo, que está errado, que está mentindo, que está falando a verdade. Não. Mas da mesma forma que aconteceu com o Neymar, quando a Nájila trouxe, Neymar me bateu, Neymar me estuprou, Neymar isso, Neymar aquilo, houve, entendeu? Uma coisa, eu não digo nem nacional, mas mundial, de que Neymar é isso, Neymar é aquilo, Neymar tá errado, Neymar etc. E no final das contas, como foi um caso, assim, até rápido, né?
em relação à investigação. Tudo aconteceu tão rápido, eu acho que é porque foi o Neymar, o tamanho do Neymar, tudo foi muito rápido, a pressão em cima de juiz, advogado, de polícia, para se descobrir rápido, entendeu? E se descobriu, no final das contas, a Eu verdade veio à desconfiei tona, já né? de Nájila, talvez inclusive a área que eu né, adoro, me especializei inclusive, enfim. Mas quando eu vi que ela não fez a denúncia lá e fez só no Brasil, eu já fiquei um pouquinho para trás. Não que eu tivesse certeza nada, mas já é um indício, já é uma coisa que você da área, né? Você tem um históricozinho aí. Mas enfim, trazendo para baila aqui. Will, quer falar alguma coisa, querido, a respeito disso aí? É ruim, né? Que sai da órbita do futebol, né? Mas é a realidade de hoje do esporte, esse processo que a gente está passando. É a realidade do esporte na concepção da palavra, né, Alessandro? Porque o jornalista esportivo, ele fala de mercado da bola, ele fala de dinheiro, ele fala de SAF, fala de agressão, fala de um tudo. Então, dando um pouco minha opinião aqui particular da situação, assim como vocês falaram, é uma situação delicada, tá? O doutor Cavalcante trouxe aí o âmbito jurídico da situação. Assim como vocês, eu também não sabia do desenrolar do caso do Wesley, tá? Dessa questão de estupro, essa questão que o processo ainda estava acontecendo, deve ser a situação da maioria do pessoal que está opinando nas redes sociais, não tem a noção do âmbito de todos os acontecimentos, e há geralmente, como é que eu posso dizer, uma comoção de tanto um lado. Pessoas indicam a situação sem ter um conhecimento amplo, e pessoas defendem também sem ter um conhecimento amplo. Mas falando um pouco da situação como num geral, tá? O jogador vive nessa situação há um certo tempo já, desde a época do Juventude, do Ceará, e ele convive com essa situação há alguns anos. E o esporte, ao contratá-lo, pelo menos o jogador quando chega aqui em Recife, corre esse risco de entrar nessa baila. Eu não estou aqui falando do caso em si, da agressão, se aconteceu ou não aconteceu, mas o esporte, ao Wesley pisar em Recife e toda a informação vazar, corre o risco. A instituição corre o risco, tá? E o que a sociedade acha é de um histórico que acontece há muito tempo. Há todo dia no Brasil, assim, pelo menos comprovações de matérias, situações, telejornais policiais indicam isso, agressão contra mulheres, não sei o quê, enfim. E o Brasil é um país que convive com isso há muito tempo. Por isso toda essa comoção em cima do caso do jogador, principalmente as mulheres, falando da recusa e, enfim, não aprovando a contratação do Wesley. Alessandro, na minha concepção, o caso precisa ter um ponto final para a sociedade entender a posição que realmente aconteceu. No momento, acredito que caso o esporte faça um vídeo com a mulher e com o jogador, não adiantará de muita coisa. Mas não vai não. Não vai não, e não adiantará de muita coisa. Porque a partir do momento que a mulher expôs a situação, ela relatou a situação, mesmo caso não tenha acontecido, se tivesse acontecido, não parte de mim julgar isso, até porque eu não vi o fato, não sei do fato em si, mas há toda essa situação que envolve da sociedade saber, passar para a esfera pública, tá? O caso já do estupro aí. Então, acho que chega num esporte quando há uma situação que a instituição precisa entender se realmente vale a pena ter o jogador envolvendo tudo isso, entendeu? Uhum. Porque, só finalizando, eu vi uns pontos aí entre os torcedores, muita gente querendo cancelar plano de sócio, não sei o quê, falando que não vai para campo por conta de toda essa situação. Então, será que vale mesmo a pena ter o jogador por conta disso? Uhum. Enfim, bora ver o que é que vai dar nesse sentido aí. A verdade é que a gente só pode aguardar o que é que vai ser. Se o Sport comprou essa guerra, eu até do lado, não dá nem para brincar com isso, mas do lado assim de colocar uma situação, né? Um exemplo, assim, uma metáfora. É como o Sport está agindo como se tivesse saído na noite, engravidou uma menina, ou a menina, né, sem querer, nos cuidou, engravidou de um cara que né, na festa, assim, na noite,
e não está querendo assumir, né? Que realmente teve relacionamento. Não, eu tive relacionamento, tal. Vai fazer o DNA ou não vai, tudo. Já que está contratando, assuma, como o Pedro colocou, venha, fale, por que está assumindo. Só para ilustrar aqui o que o Pedro falou, eu falei hoje com o vice-presidente jurídico do esporte, o Rodrigo Guedes, está na estrada, e disse, Alessandro, eu não vou poder participar por isso, tal, e quando eu pedi um depoimento dele em áudio, enfim, deu ruim lá na internet, ou coisa que o valha. Mas a gente vai usar aqui o que ele falou para o Globoesporte.com, aspas para o doutor Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do esporte. O esporte é contrário a qualquer tipo de violência, a gente não concorda. Entendemos que não existe condenação perpétua, é o que eu acabei de falar. Pelo princípio técnico, jurídico, a gente viu por bem dar uma segunda chance. Não pode haver uma penalização definitiva até que seja julgado, disse o dirigente antes de completar. Não existe um processo, condenação contra ele, tem um caso que não houve julgamento ainda. A gente não vai interferir na vida pessoal do atleta. Então, o doutor Rodrigo Guedes e o Sport Clube do Recife, sobre sua órbita aí, né, de palavras, está dizendo o seguinte, o que eu acabei de falar aqui, o que o advogado falou. Na órbita jurídica, ele não foi condenado. Isso não é condenado, ele é um cidadão como eu, como você, como todo mundo, para trabalhar, para ter o direito de trabalhar. Tá joia? Então vamos aguardar, vamos ver isso aí. Agora o esporte deveria um comunicado, uma nota, alguma coisa, já para... né? Enfim, e tenho dúvida até se contratar, se vai ter coletiva de apresentação, coisa que o vale, né? Enfim. Mas é um caso atípico, né? Da pessoa ser estuprada, pelo menos ela disse que foi, né? Ela disse que foi torturada, foi violentada, foi tudo, e em seguida fica com ela, né? Lembra até que tem uma síndrome de Estocolmo, que chama, não chega a ser isso aí, que é o estado psicológico que a pessoa é submetida a uma intimidação, um medo, tensão, violência, coisa que o valha, né, do agressor, e passa a ter essa empatia. Paixão pelo agressor. Né, de amizade, agressor, tudo. Não é o caso, não, porque já faz muito tempo isso aí, enfim.